Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença do vereador Camazão. Muito obrigado. Também do vereador Diácono Ricardo. Muito obrigado, Diácono. Hoje, dia 18 de setembro, damos início à Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública. São presentes os vereadores, como já mencionei. Queria registrar a justificativa da vereadora Manu Vieira, que não pôde comparecer hoje. O primeiro projeto em pauta é da minha relatoria, o projeto de lei complementar número 1917, de 2023, da autoria da vereadora Manu, na qual altera a lei 1224 de 74. Trata-se de projeto de lei da autoria da vereadora Manu, na qual altera a lei 1224 de setembro de 74, para regulamentar a forma de apresentação dos documentos representativos dos atos públicos de deliberação. Regulamentar o nível municipal, a Lei Federal 12.291, de 20 de junho de 2010. Dá para diminuir um pouquinho o retorno? Estou ficando um pouco confuso. A Consultoria Técnica Parlamentar certificou da inexistência de legislação que trata sobre o tema. A Procuradoria não vislumbrou óbice de natureza legal ou constitucional. Houve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. A autora apresentou emenda supressiva à matéria. As comissões de trabalho, legislação social, serviço público, ITI, ciência e tecnologia, inovação informática manifestaram-se favoráveis à tramitação do projeto. A matéria veio então para parecer dessa comissão, é o relato da análise. A matéria tem como objetivo modernizar e regulamentar a forma de apresentação da documentação representativa de atos públicos e liberação do Código de Defesa do Consumidor, permitindo sua disponibilização em meio digital, por meio de QR Code ou plaqueta NFC. A proposta confere ao cidadão instrumentos atuais e eficazes para verificar a autenticidade e a regularidade de informações que impactam diretamente suas relações de consumo e sua vida cotidiana. Além disso, representa avanços sob a ótica da segurança pública. Isso que eu vou fazer até um comentário, né? Porque isso que realmente traz uma segurança maior para que a própria Guarda Municipal, que por vezes faz essa fiscalização, verifique se aquela documentação ela é legítima, né? Isso vai facilitar. Eu estava conversando com a Fernanda, talvez esse projeto que ele tem um perde e ganha, de alguma forma algumas pessoas não têm um dispositivo eletrônico, vão ter um pouco mais de dificuldade, mas eu fico pensando quantas pessoas que não têm um dispositivo eletrônico que gostariam de ler um código de defesa do consumidor. Pode ter, mas quantas verificações que a gente teria a possibilidade de realmente confirmar que aquele documento realmente é verídico. Eu acho que nesse perde e ganha, eu fico no ganho, eu acho que o projeto é positivo. Eu estou adiantando aqui meu voto, né? Mas estou justificando. Diante do exposto, manifesto-me favorável pela matéria, entendendo que a proposta favorece os direitos do consumidor, moderniza a relação entre o poder público e a sociedade e contribui para a promoção da cidadania e segurança e transparência administrativa. É o meu voto, favorável. Alguém quer pedir isso? Presidente, antes de decidir se eu vou pedir visto, eu só queria tirar uma dúvida, porque aqui na ementa do projeto, na verdade a ementa, eu acho que ela está errada, porque, salvo o melhor juízo, que me ajuda aí o pessoal do jurídico, hoje minha assessoria não desceu, porque a ementa prevê duas coisas diferentes, não é isso? Ela altera o código de posturas do município para regulamentar a forma de apresentação dos documentos representativos de atos públicos e regulamentar a nível municipal a Lei Federal 12.291. Que dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Eu acabei de abrir aqui a 12.291, Lei Federal. É uma lei de 3 artigos que fala que é obrigatório ter o Código de Defesa do Consumidor, ponto. E a outra parte da ementa, ela está falando da disponibilização de alvarás, de documentos municipais, em QR Code. Então são duas coisas diferentes. Eu tenho dúvida se, do ponto de vista da técnica legislativa, não deveria ser 2 projetos separados, porque
tá misturando as coisas, entendeu? Não sou contrário, só estou falando assim pela técnica. Assim, no caso, me parece que teria que ser um projeto sobre o Código de Posturas Municipal, que não tem nada a ver com a Lei Federal do Código do Consumidor, e outro para regulamentar o Código do Consumidor, né? Mas Posso estar equivocado aqui, não tenho mas- certeza. Mas só- se, Pegar o raciocínio do vereador Camazão não está errado. Tem uma ponta, tem outra, vamos juntar, né? Numa única mas lei. a ideia é que o Código de Defesa do Consumidor, até foi o que eu mencionei na minha leitura ali, né? Acabei mencionando no meu comentário, é que ele não tem a necessidade de ele ter ele físico. Então teria um QR Code que daria acesso ao Código de Defesa do Consumidor. E nesse ponto eu entendo que está certo. Eu só não consegui entender o seu questionamento. Eu acho que é justamente isso. Esse QR Code daria, eu imagino que vai ser regulamentado essa lei ainda, né? Mas eu entendo que lá no estabelecimento vai ter um QR Code e eu apontando a câmera do meu celular, ele vai me dar, por exemplo, 4 abas. Uma das abas vai ser o Código de Defesa do Consumidor, outra vai ser uma liberação do alvará sanitário, o outro do alvará de som, enfim. Eu acho que, eu volto a dizer, né, isso não está esmiuçado aqui no projeto. Foi o que eu imaginei, que o projeto ele quer trazer, e é o que eu acredito que ele vai ser regulamentado dessa forma pelo Executivo. Não sei se eu esclareço a dúvida do senhor. Sim. Essa- O alvará daquela empresa. Sim, daquela empresa. Ah, tá. Aí Justamente. tá. O Porque faz alvará sentido, daquela não faz empresa sentido. que está lá. Não Fechou, faz fechou. sentido? Fecha. Assim, ó, vai ter um QR Code lá, né? E aí lá ele vai, por exemplo, ele vai pegar e vai fazer um link com o Código de Defesa do Consumidor lá no site do Governo Federal. E aí a pessoa que quiser, ela vai, clicou lá, vai abrir o Código de No mérito eu compreendi perfeitamente. Sim. Minha preocupação é a técnica legislativa. Por quê? Só para dar de exemplo. Nós temos no município outro assunto. Nós temos no município um auxílio para quem é desinstitucionalizado da passarela. Ele tem um valor. Nós temos um outro auxílio em outra lei para quem perdeu a casa por conta de um deslizamento, de uma chuva, de uma enchente. Tem um outro valor. Aí tem um auxílio para mulher vítima de violência doméstica. Tem outro valor. Eu fui propor uma uniformização dos valores. Aí a diretoria legislativa me orientou a fazer 3 projetos diferentes. Não podia ser só um. Não estou discutindo o mérito, percebe? Então, assim, se a vereadora Manu quer disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor, conforme a lei federal 12.091, em QR Code, é um projeto. E se ela quer que os outros documentos de competência municipal, do Código de Posturas Municipal, também sejam por QR Code, teria que ser outro projeto. Mas estou aqui na técnica legislativa. Então, eu confesso para o senhor que eu não tenho certeza disso. Mas a consultoria técnica parlamentar Não viu assim, né? não teve nenhum óbice, né? Então, Não teve nada? Sim, por favor. Estou acompanhando o raciocínio, como eu falei, a questão. A ideia é aquela, né? Bom, eu me sinto muito seguro em votar esse projeto. Eu acho que ele é benéfico, acho que ele é bem importante e vai trazer mais. Como eu falei, eu sinceramente acho que ele é um pé de ganho. Eu até comentei isso para a Fernanda. Se for pensar no meu pai tem 70 anos, meu pai não vai ter um smartphone para ir lá e ver o QR Code, realmente. Mas eu falei para a Fernanda, pô, se meu pai vai pedir um código de defesa, não é que ele não possa, deixando bem claro, ele pode. Mas quantas pessoas que não têm essa tecnologia pediriam o código para ler, né? Poderiam pedir, mas de contrapartida, o lado positivo, eu acho que traz uma segurança muito maior, inclusive para fiscalização, que é o que mais vai usar esse tipo de mecanismo, né? E por isso eu me convenci que a lei é benéfica. Então, fica aqui o meu voto favorável e se não vamos ter votos de vice. não, presidente, vamos fazer assim para ficar mais fácil. Minha intenção aqui não é sentar em cima do projeto. O senhor pode ficar tranquilo, Dos não precisa adversários. explicar nunca, por Não, favor. mas eu gostaria de justificar. Sim. Até porque eu estou requisitando também que alguns projetos meus estão parados. Então eu estou fazendo um apelo para que tramitem. Então eu não quero aqui ficar nesse jogo de
vou pedir vista para atrasar, sendo que em relação ao mérito eu já tenho um convencimento. Minha primeira intervenção aqui foi sobre a forma, se devia ser separado ou não, porque o ementa tem dois objetos, né? Agora, no mérito, esse vereador, ele é autor de um projeto similar que faz o contrário. Que restaurantes, estabelecimentos sejam obrigados a ter o cardápio físico, justamente como o senhor citou. Pode ter um idoso, uma pessoa que até tem acesso à internet, mas naquele momento ela está sem crédito, está sem internet, está com alguma dificuldade. Né? Mas existe também uma grande diferença, né? Então, que, como eu volto a falar, quantas pessoas, né, claro, pediriam um código de defesa, mas quantas pessoas pedem Exato, eu exato. Eu confesso que eu também gosta do principalmente quando tem foto, então já vou pedir o seu voto favorável no meu projeto. Não, mas de toda forma, assim, no mérito, pela questão da acessibilidade mesmo, né? No mérito, eu sou contrário a ser exclusivamente por QR Code. Acho que a empresa que quiser ter, pode ter, acho que ajuda, poderia ser cumulativo, né? Sim, eu não precisaria disponibilizar, mas ou se tivesse uma forma, porque às vezes é uma questão até de espaço físico, né? Um estabelecimento é pequeno e fica com aquela parede cheia de coisa. Vamos falar a verdade, sim, mas pudesse ser impresso num caderninho, num fichário também, mas aí teria que mudar o texto, né? Uhum. Mas acho que não seria... Assim como o Código de Defesa do Consumidor não fica na parede, pode fazer os alvarás... Pois é, tem que estar visíveis, né? Então, mas é isso, a diferença de estar encadernado e estar no QR Code não é igual, né? O senhor vai pedir vista? Não, justamente o que eu estou dizendo, não vou pedir vista para não atrasar a tramitação, mas no mérito vou votar contrário. Isso, obrigado. Acompanhe a vossa relatoria. Tá bom, muito obrigado. Projeto aprovado. Vamos passar para o próximo. O próximo projeto também é de minha relatoria. O projeto de lei complementar 1932, de 2023, de autoria também da vereadora Carla Aires, que altera e inclui dispositivos do Código de Obras e Edificações. Trata-se de projeto de lei de autoria da vereadora Carla Aires, no qual altera e inclui dispositivos no Código de Obras e Edificações do município de Florianópolis, contra a prática de arquitetura hostil, apolofobia, a instalações de equipamentos em edificações urbanas. A consultoria técnica parlamentar certificou a existência de legislação que trata sobre o tema. A assessoria de engenharia, urbanismo e arquitetura, bem como a procuradoria, não vislumbra óbice. Na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora votou pela admissibilidade da matéria. Houve solicitação de vista, no qual foi apresentado o parecer favorável ao projeto e o voto de vista foi o vencedor. O projeto foi então encaminhado à Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, no qual o relator votou pela normal tramitação. Houve solicitação de vista, no qual foi apresentado o parecer contrário e o parecer do relator, que foi favorável, foi o vencedor. Posteriormente, na Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, houve encaminhamento da matéria ao Executivo Municipal para manifestação da Guarda Municipal, Secretaria de Transporte e Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no qual não se opuseram pela tramitação do projeto. Em parecer conclusivo, a Comissão de Viação manifestou-se favorável à matéria. É o relato da análise. Trata-se de matéria que tem por objetivo vedar a prática de arquitetura hostil nas instalações, equipamentos e edificações urbanas. Primeiramente, antes de adentrar ao tema, verificou-se a Lei Complementar 60 de 2000, a qual instituiu o Código de Obras e Edificações. O artigo 20A foi revogado pela Lei Complementar 762 de 2024. Sendo assim, o artigo 1º da presente matéria padece de nulidade. No que se refere ao artigo 2º, sobre a ótica da segurança pública, a proposta fragiliza a ordem urbana, uma vez que a vedação, a instalação de determinados equipamentos aumentam a vulnerabilidade das áreas específicas, estimula a ocupação desordenada e cria pontos de risco, prejudicando a atuação preventiva das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização. Cabe destacar que um artigo que no termo do artigo 54 da Constituição Federal, a segurança pública é dever, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e integridade das pessoas e do patrimônio.
eu saliento também que a ideia aqui não é de nenhuma forma afugentar moradores de rua, né? E eu acho que esse projeto lembra muito essa situação. Mas, trabalhando inclusive na Guarda Municipal, posso trazer aqui minha experiência de rua, em algumas situações é um risco muito grande, não só para essas pessoas que vão se colocar naquele local, como eu posso lembrar que muitas dessas pessoas se abrigavam na, embaixo da ponte de Colombo Salles e Pedro Ivo, onde nós temos tubulação de gás, redes de energia de alta tensão, e que por vezes, para se aquecer e fazer comida, eles acabam colocando em risco não só eles, mas também como toda a população que ele naquele momento está transitando em cima das pontes, e também a interrupção de energia, água e tudo que pode acabar prejudicando o nosso município. Então, eu acho que não chamaria em alguns pontos, eu sei que existe essa arquitetura hostil, mas não chamaria ela dessa forma, mas chamaria também de uma arquitetura preventiva, que em alguns casos é necessária para que as pessoas não se alojem e criem algum tipo de problema como esse que eu mencionei. O município, no âmbito de suas competências, atua de forma preventiva, por meio da Guarda Municipal e de políticas de ordenamento do espaço público. A presente iniciativa, entretanto, ao não proteger na ordem pública e ao restringir instrumentos de controle de uso do espaço, compromete a racionalidade das políticas de segurança, gerando insegurança à população. Como eu falei, não só a população, mas como as próprias pessoas que estavam nesses locais. Diante desses elementos, manifestam o contrário pela tramitação do projeto, tendo em vista que a aprovação gera entraves operacionais, agravando a vulnerabilidade de alguns locais e comprometendo a eficiência das políticas preventivas. Eu voto contrário pelo projeto. Alguém repetir isso? No meu primeiro mandato, eu criei a semana para falar sobre este tema, né, a porofobia, a aversão ao pobre. E fico triste saber que a nossa cidade ainda continua com essa caça às bruxas, né? Ontem fiquei muito triste, a gente vê vereadores subir na tribuna, tudo que acontece de errado nessa cidade, o culpado é pessoas em situação de rua. E se a gente não mudar essa visão desta cidade, dos nossos construtores, dos nossos empresários, nós não vamos resolver o problema. Se não unir forças em busca de soluções cientes que do outro lado existe um ser humano, a gente vai ficar só arrumando, enxugando gelo. É complicado você ver uma pessoa deitada no banco da praça? Sim. É complicado você ver alguém dormindo debaixo de uma marquise? Sim. Mas não é só em Florianópolis. Parece que o tema pessoas em situação de rua é uma pauta única e exclusiva de Florianópolis. Parece que no mundo inteiro não tem, só tem aqui. Só que o mundo inteiro busca soluções. Florianópolis não quer buscar soluções. Quando eu digo Florianópolis, eu digo a cidade não toda, que a prefeitura vem fazendo a parte dela. Por mais que não pareça, e são poucas ainda as coisas que estamos fazendo, mas estamos fazendo. Agora, a partir da hora que nós começar a criar essas barreiras, criar essas limitações, nós não vamos fazer com que este tema seja discutido com maturidade dentro da Casa Legislativa e até mesmo dentro da nossa população. E nós vamos criar, e eu acho que já criamos, uma verdadeira caça às bruxas. Vou dizer, você dizer que um morador em situação de rua, ele furtou um botijão de gás, aqueles grandão aí que tem... Não tem. Quem furtou, ele estava com um carro ali próximo para levar. O morador de rua não vai carregar 70, 80, 90 quilos nas costas. Alguém estava com um carro ali e levou para ser vendido. Mas é muito mais fácil culpar o morador em situação de rua. E a frase, aí eu termino, que mais se usa aqui, tá com pena, leva para casa. Não é só dizer está com pena, leva para casa. Se eu tivesse condições de montar uma casa e acolher muitos deles, eu faria. Eu não tenho, né? Mas eu não posso ser hipócrita numa pauta que eu defendo, numa pauta que me custou muito caro nesta casa. Então eu vou pedir vistas do projeto para rever algumas coisas. Eu só queria colocar um ponto, né? Eu acho que nem o senhor, nem eu, nem ninguém teve uma cidade que seja cheia de aquelas pedras pontudas, nesse sentido. Eu acho que ninguém quer. E em toda a minha fala, eu tentei deixar bem claro, né? Que a mim, o senhor
trouxe o seu discurso de um outro lado, né? Eu puxei para um outro lado da segurança pública. E qual é o meu receio, né? Que se esse projeto ele realmente for em frente, em algumas situações a quais eu mencionei, como por exemplo um local que tem um perigo muito eminente, né? Como por exemplo perto de um grande transformador, ou embaixo das pontes, ou enfim, esses locais eu acho fundamental. E tem que usar o que tiver que usar para que realmente não cause a morte, inclusive, daquelas pessoas que vão estar naquele local. Agora, é claro, quem que quer ir visitar uma cidade que é cheia de pinos? É lógico, a gente acha muito feio isso e a solução não é essa, né? Tem uma frase, já vou falar para o senhor, tem uma frase que eu sempre lembro, que uma vez um colega me falou o seguinte, né? Que chegou um homem na sua casa e encontrou a sua esposa lhe traindo, né? Aí ele tentou resolver da seguinte forma, ele foi lá e tirou a cama. Tirou a cama da casa, e é mais ou menos isso que você está falando, né? A gente não vai resolver, não resolver ter na cama, se a tua esposa, o teu marido te trair. A solução é outra, mas eu quero deixar bem claro que o meu posicionamento aqui é para situações pontuais, de segurança pública, que possam, sim, de alguma forma, o projeto pode restringir algumas práticas que podem ajudar a não invasão de alguns espaços que são restritos, são altamente perigosos, né? Por favor, vereador. Obrigado, presidente. Eu também pretendia pedir vistas, da mesma forma que o vereador Diácono, até primeiro em diálogo com a autora, né, com a vereadora Carla Aires, porque esse tema ele tramitou concorrentemente aqui no município e federal, né? E federal se tornou lei, foi promulgado em dezembro de 2023, então já é lei federal. Então, conversando com a vereadora Carla, ela está pensando em fazer um substitutivo até para adequar os termos ou ficar mais dentro do que a regulação da lei federal em nível municipal. No mérito, eu concordo muito com o vereador Diácono, porque às vezes o nosso impulso enquanto legisladores ou empresários ou, enfim, pessoas que se preocupam com o tema da insegurança, e é real, né? Eu acho que ninguém aqui nega que a questão das pessoas em situação de rua traz insegurança, traz constrangimentos, traz problemas como, por exemplo, as pessoas que urinam nas ruas ou defecam nas ruas. Tudo isso é verdade. Mas, às vezes, a gente não pensa com a cabeça, a gente pensa com o fígado. Então, muitos gestores públicos querem, tem que sair daqui, tem que mandar embora, é porrada. E, na verdade, o que eu vejo de interessante nesse projeto de lei é que ele parte de uma premissa de que, se essas pessoas forem acolhidas de fato, elas vão se tornar menos violentas. Às vezes tem vereadores que sobem no plenário para falar, tem as pessoas que precisam de ajuda e tem os criminosos disfarçados. E, na verdade, nós precisamos entender que a situação de rua leva ao crime. Se hoje eu entrar em situação de rua, em 60 dias eu vou estar cometendo crime, eu vou roubar para comer. Quantas vezes a gente vê os comerciantes chateados, com razão. O cara veio aqui, revirou o lixo, deixou todo o lixo na porta da minha loja. É verdade, é uma incomodação. Mas essa pessoa que está revirando lixo para quê? Para comer lixo. Então, eu acho que assim, às vezes a gente perde um pouco. Eu não sou cristão, vereador Diácono, mas eu fui criado num lar evangélico, adventista do sétimo dia. Carrego muitos valores. Assim, eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso, como o senhor muito bem falou. A gente deixa de ver no outro um ser humano, né? Por pior que ele esteja, por pior que seja o vício, por pior que seja a situação de criminalidade. Então, eu acho que não dá para a gente separar o morador de rua tadinho e o morador de rua bandido. Nós precisamos entender que se nós não tivermos políticas para impedir as pessoas de entrarem em situação de rua ou de resgatá-las logo que elas entram, porque depois que entrou, meu amigo, como é que tira? Esse é o grande dilema do mundo, como é que tira? Então, por isso, desculpa me alongar, mas por isso que eu propus, por exemplo, o projeto do aluguel social. Eu fui na passarela com o vereador Diácono na semana passada, tinha um engenheiro formado, que, sei lá, separou da mulher em Porto Alegre, não sei bem a história, veio parar em situação de rua aqui em Florianópolis, pela ação da passarela, ele conseguiu 2 trabalhos, um no DENIT, né, vereador Diácono, o outro não me recordo, os 2 de engenheiro,
ele está saindo da passarela para ganhar R$9.000, porque ele tem formação. Agora, se nós demorássemos mais 15 dias, 30 dias, já era, já caiu no crack, já estamos ferrados e não salva mais. Então, desculpa, eu saí um pouco do tema aqui, presidente, perdoa, mas assim, eu acho que quando a gente discute esse tema, a gente precisa começar a pensar, né, vereador Diácono, assim, como é que a gente faz políticas na hora H, naquela pessoa que está na situação de fragilidade econômica, financeira, rompimento de vínculo familiar, e que ela ainda está lúcida, ela ainda não está drogada, ela ainda não está no crime. E depois que entrou passa 30 dias na rua. Qualquer um de nós aqui vai usar crack, gente. Qualquer um. Não, vereador, é difícil. Porque o crack mata a fome, né? A pessoa está com fome e o crack deixa a pessoa não tem mais fome, a pessoa não passa frio. Eu compraria balas, eu venderia, não, eu tentaria de alguma forma. Mas muitos que fazem isso também usam crack. Então, desculpa o meu desabafo aqui, presidente, mas já que o vereador Diácono já pediu vista, então vou solicitar que o senhor dê vista coletiva. Sim. Ou nós combinamos aqui, vereador, algum caminhamento conjunto? A gente sempre, né? Vamos lá. 2 da Manu? Eu não tenho da Manu, não. Os 2 próximos projetos da vereadora Manu. Perdão, falei fora do microfone. O primeiro da relatoria da vereadora Manu, ela não está para apresentar, né? Mas o segundo, que é do vereador Bericó, ela já apresentou, né? Aí eu trouxe as vistas. Aí o senhor quer que eu apresente ou quer deixar para a próxima reunião? Por mim, tanto faz. Vamos De novo, eu não estou aqui querendo empatar a tramitação de ninguém. Então, deixo bem livre para o presidente. Claro, por favor. Desculpa aqui que eu tô com a garganta meio ruim. Isso. Então é o projeto de lei complementar 19.450 do vereador Bericó, com a relatoria da vereadora Manu Vieira. Na parte aqui do relatório não vou fazer a leitura, presidente, só descreve, né, como foi o trajeto do projeto aqui nas comissões. E vou direto à análise. Inicialmente, é preciso destacar os graves vícios de inconstitucionalidade formal e material que tornam o projeto de lei em análise juridicamente inviável. Em seguida, abordarei os aspectos relacionados ao mérito e aos impactos sociais e culturais da proposta. A proposta contida no projeto de lei sob análise pretende proibir a contratação pela administração pública de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que apresentem no decorrer das suas performances apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. No entanto, ao condicionar a contratação de artistas a um juízo antecipado de conteúdo que possa ser interpretado como apologia, entre aspas, o projeto invade competências legislativas privativas da União, conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 e 27 da Constituição Federal de 88, que reserva à União a competência exclusiva para legislar sobre o direito penal e normas gerais de licitação e contratação pública. Tentar transformar uma hipótese de infração penal como apologia, tipificada no artigo 287 do Código Penal, em critério para a celebração de contratos administrativos, viola o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal e o contraditório previstos no artigo 5º da Constituição, tal como reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgados como as ADIs 3.670 e 4.658 e o recurso especial 547.063, qualquer tentativa de inovar no âmbito municipal sobre critérios estruturais de contratação pública ou tipificações penais configura afronta direta à competência normativa da União. Além disso, o projeto delega ao Poder Executivo Municipal e até mesmo às forças de segurança, como a Guarda Municipal e a Polícia Militar, a função de interpretar e aplicar conceitos penais, como o de apologia, sem a intermediação judicial, o que subverte o desenho institucional do Estado Democrático de Direito. Permitir que agentes administrativos sem formação jurídica realizem esse tipo de juízo de valor compromete a legalidade, a impessoalidade e a racionalidade que devem guiar a atuação da administração pública, abrindo espaço para interpretações morais e perseguições seletivas. Mesmo que se abstraíssem tais inconstitucionalidades formais, a proposta ainda apresenta graves problemas de mérito.
Embora à primeira vista o projeto alegue ter como finalidade a proteção de crianças e adolescentes, a sua redação ultrapassa os limites legais e constitucionais já estabelecidos para este fim, resultando em sobreposição normativa, risco de censura prévia e violação à liberdade de expressão. Cabe salientar que a proteção do público infanto-juvenil em relação ao acesso a conteúdos considerados inadequados já é objeto de regulação federal clara e eficaz. A classificação indicativa de obras e eventos culturais é competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme previsto na Portaria do Ministério da Justiça número 502 de 2021, que regulamenta os artigos 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, e o artigo 3º da Lei 10.359 de 2001 e 11 da Lei 12.485 de 2011. A classificação indicativa não proíbe conteúdos, mas informa a faixa etária para a qual determinada obra não é recomendada, respeitando o direito de escolha das famílias, em consonância com o princípio da proteção integral e com o exercício do poder familiar. É, portanto, um instrumento que busca equilibrar a proteção à infância com o respeito à liberdade artística, cultural e de expressão, pilares fundamentais da Constituição Federal. A tentativa de proibir previamente a contratação de artistas com base em presunções de conteúdo futuro, como a possibilidade de que venha a ocorrer apologia ao, abre aspas, apologia ao crime, ao uso de drogas, fecha aspas, configura censura prévia, vedada pelo artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal. A análise jurídica de especialistas, como o doutor Danilo Simroth e o professor Daniel Heisman, mencionados no parecer já apresentado pela vereadora Carla Aires na CCJ, reforça que tal prática é inconstitucional e abre precedentes perigosos para a limitação arbitrária da expressão cultural, especialmente de manifestações oriundas de periferias como o funk e o rap. Ademais, o projeto ignora distinções fundamentais, como a diferença entre drogas lícitas e ilícitas, o que levaria em tese à proibição de inúmeras apresentações artísticas que mencionam ou fazem referência ao uso de bebidas alcoólicas, presentes nos mais diversos gêneros musicais, criando um ambiente de insegurança jurídica e potencial perseguição seletiva a determinados estilos e expressões culturais. Interrompo aqui a leitura apenas para exemplificar. Como o projeto não faz essa distinção, provavelmente quase todos os cantores sertanejos que o município traz para cá, o Estado traz para cá, ficariam proibidos a presença de crianças e adolescentes, porque falam de beber no bar e coisas do gênero, né? O álcool também é uma droga. Importa ainda observar que, embora a ementa do projeto se refira à proibição de contratações pela administração pública de eventos abertos ao público infanto-juvenil, o texto legal vai muito além dessa proposta inicial. O artigo 7º do projeto estabelece uma proibição geral e restrita ao município de Florianópolis de apoiar, patrocinar ou divulgar qualquer show, artista ou evento que envolva expressão de apologia ao crime organizado ou uso de drogas, independentemente de seu público-alvo. Trata-se de uma ampliação substancial do escopo do projeto que não está anunciada em sua ementa, o que compromete a transparência e a segurança jurídica do processo legislativo. Essa discrepância entre o conteúdo da norma e a sua apresentação formal é especialmente grave, pois pode induzir o legislativo e a sociedade ao erro, mascarando a real intenção e o alcance da proposta. Além disso, ao permitir que qualquer pessoa ou órgão denuncie artistas por suposta violação, sujeitando-os a sanções administrativas sem critérios objetivos ou garantias processuais, o artigo 7º escancara o risco de perseguições seletivas, censura institucionalizada e violações à liberdade cultural, afetando, inclusive, eventos dirigidos ao público adulto. Trata-se, portanto, de uma previsão que amplia o potencial lesivo da norma, extrapolando ainda mais os limites constitucionais e legais já antes violados. Por fim, é preciso compreender que a música, especialmente aquela produzida nas periferias, muitas vezes serve como veículo de denúncia, desabafo e resistência. As letras não criam uma realidade de violência ou de abandono social. Elas apenas retratam o que já existe. Quando um jovem artista canta sobre o crime, sobre a ausência do Estado ou sobre o convívio com as drogas, ele não está fazendo apologia, mas expondo o cotidiano que o cerca e que, infelizmente, ainda é a realidade de muitos. A cultura é um reflexo da vida, não o contrário. O papel do poder público, especialmente do legislativo, deveria ser o de transformar essa realidade, criando políticas públicas que garantam oportunidades, proteção e dignidade para crianças e adolescentes nas periferias, e não tentar silenciar os gritos que vêm de lá.
Ao invés de restringir manifestações culturais, o foco deveria estar em enfrentar as causas estruturais que inspiram essas manifestações. Diante disso, entende-se que o projeto deve ser integralmente arquivado por sua inconstitucionalidade, inadequação normativa frente às regras existentes sobre classificação indicativa e por representar um grave risco à liberdade artística, cultural e de expressão no município de Florianópolis. Diante do exposto, voto pelo arquivamento da matéria. Muito obrigado, vereador. Eu coloco em votação. Imediato, por favor. Eu acompanho a relatoria da vereadora Manu. A vereadora Manu fez Então, normal tramitação, não é? com a admissibilidade do projeto, né? E eu também vou acompanhar a vereadora Manu, tá? Uma rápida justificativa. O próximo projeto meu é problema aí da Marcha da Maconha, e eu também voto pela normal tramitação, porque eu vejo que a casa ela tem que deixar as matérias chegar lá no plenário para nós discutir, para nós conversar, para nós dialogar e ver o que é melhor para a cidade. Por favor. Não sei que seja. Posso ler? Estou esperando o superior comandar, né, querido? Então, vou direto para a análise, né? Nos termos do artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A matéria aqui tratada insere-se neste âmbito ao regulamentar a presença de menores em eventos públicos realizados no território municipal, direito da criança e do adolescente. A Constituição Federal, em seu artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram prioridade absoluta e proteção integral dos menores, impondo ao Estado, à sociedade, a obrigação de colocá-los a salvo de situação de risco. A restrição proposta não configura censura ou vedação ao debate público sobre políticas de drogas, apenas limita a participação de menores em contextos inadequados ao seu desenvolvimento, em consonância com os artigos 74 e 79 do próprio ECA. Direitos fundamentais à segurança pública. O direito de reunião é livre e livre manifestação permanece incólume para os adultos. O projeto não proíbe a realização das marchas, mas apenas protege os menores. Além disso, reforça a segurança pública e das políticas preventivas, evitando exposição precoce de crianças a ambientes de potencial estímulo ao consumo de drogas ilícitas. No julgamento da DPF 187, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a licitude da Marcha da Maconha, mas estabeleceu balizas, dentre as quais a vedação à participação de crianças e adolescentes. O projeto encontra-se, portanto, em harmonia com esse precedente vinculante. À luz do exposto, verifica-se que o projeto de lei 19.533/2025 observa a competência legislativa municipal, está em consonância com os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, não afronta liberdades fundamentais de manifestação e reunião, inspira-se em parâmetros já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual aprimoramento pode ser considerado quanto ao valor da multa, que, embora suficiente para a função educativa, pode ser melhor graduado em razão da capacidade econômica dos organizadores. No meu voto, diante do exposto, opino pela normal tramitação do projeto. Obrigado, vereador. Alguém vai pedir vista? Poderia manifestar, presidente, por favor? Bom, presidente, esse projeto aqui do vereador Pastor... Opa! Deu uma estourada aqui no som. Alô? Tá funcionando, né? Perdão. Esse projeto aqui, 19533, do pastor Giliard Torquato, ele é um projeto similar, né, a outros que já estão tramitando aqui na casa. Tem um projeto do mesmo vereador proibindo, né, pretendendo a proibir as pessoas de levarem seus filhos, crianças e adolescentes, na parada LGBT.
E aí eu acho que a gente precisa entrar num consenso aqui nessa casa sobre qual é o poder dos vereadores. Porque, ao mesmo tempo que nessa casa, presidente, a gente tem projeto querendo delegar aos pais o poder de censurar conteúdo na escola, mas aí se o pai quer levar na parada LGBT, aí proíbe. O pai quer levar na marcha da maconha, daí proíbe. Então, assim, a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas com esse tipo de projeto, porque ou, né, o pessoal aí mais que está nessa... Todos esses projetos que eu estou citando são do PL, né? Então o PL precisa decidir se os pais têm o poder ou se os pais não têm, porque daí quando convém tem, quando convém não tem. Então eu acho esse projeto muito complicado, até porque se tem uma ideia do que é a marcha da maconha, é diferente do que ela é de fato. Eu até convido os senhores a estarem, ela vai ocorrer na Costeira. Quer dizer que eu já acompanhei várias vezes a marcha da Como maconha, guarda, né? Perfeitamente, bem perfeitamente. Mas queria que o senhor fosse a paisana. E porque hoje esse movimento que ele vai nascer a partir de uma perspectiva da descriminalização do usuário que fuma, hoje ele está num outro patamar. A marcha da maconha está defendendo maconha medicinal, está defendendo remédio para crianças, adolescentes, está defendendo remédio para quem tem mal de Parkinson. Então, é uma série de situações. É como eu não vim da marcha da maconha, eu vim do movimento Passe Livre. Lá no início, vereador Diácono, a gente queria passe livre estudantil. Aí a gente foi evoluindo na discussão e nós chegamos na proposta do Tarifa Zero, que já existe em mais de 120 cidades. Então a marcha da maconha é da mesma forma, ela começa como um movimento de que quem quer fumar o seu baseado em paz em casa e plantar para não comprar do tráfico, e agora ela se torna um movimento pela cannabis medicinal, pelos usos industriais da maconha, do qual esse vereador inclusive é presidente da frente parlamentar. Então, eu acho que ele está no mesmo parâmetro aqui do projeto anterior, né? Acho que ele invade competências, mas acho que vou poder me manifestar melhor, então, num pedido de vistas. Esse aqui eu vou fazer questão de fazer por escrito, estou aqui fazendo uma manifestação, mas assim, nós precisamos escolher o poder dos pais aí, né? Não pode ser a hora que convém. Veja, tem projeto aqui que quer dizer que se tiver uma atividade em sala de aula falando que os homens são iguais às mulheres, os pais têm que ter o direito de vetar. E de que lado o senhor fica? O pai pode ou não pode vetar? Não pode, claro que não. Pode. Não, educação é um direito da criança. A criança não é uma coisa dos pais. Os pais podem violar o direito das crianças, inclusive o direito à educação. Não só, né? O direito à dignidade, o direito à moradia. Os pais que não cuidam bem dos seus filhos podem violar o direito das crianças. Eu acho que os pais não têm um direito absoluto sobre os filhos. O direito à educação e o direito de aprender é um direito que ele deve ser provido simultaneamente pelos pais e pelo Estado. Mas aí, então, se o senhor diz que não, os pais não podem vedar, então o senhor concorda com esse outro posicionamento do PL? Não entendi a sua pergunta. De cessear o direito de ir a algum evento como Marcha da Maconha, qualquer outro tipo. Claro, se o pai não quiser levar, ele não vai levar, perfeitamente. Agora não tem que ser lei. Vou rever, vereador, minhas fotos antigas, porque eu apanhei muito do passe livre. É mesmo? Eu era aluno soldado, levei um bocado de pau. Não desse um vai que eu acho. Quem dera tivesse essa sorte. A minha militância era em Joinville, não era aqui em Florianópolis. Eu estava aqui quando começou. 20 anos atrás. Agora né? tem 21 anos. Então Isso. foi bem quando começou o passe livre. O complemento é as manifestações também. O Afrano levou uns cascudos aí, vereador Tiago, não foi o senhor, não? Era isso, presidente. Desculpa me estender aqui, agradecer a presença de todos e marcamos aí a próxima reunião da comissão. Muito obrigado. Obrigado.